bom que ela vai conseguir vir, né? Acho que vai ser bem legal. Nossa, eu fiquei muito feliz, porque ela é sensacional. E é a nossa físio, é a nossa amiga. E a nossa cliente. É uma pessoa muito querida. Então eu acho que todo mundo vai adorar. Com certeza. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Fernanda, essa é a Elisiane, nós somos a Arca de Noé, um hospital veterinário 24 horas. E a gente fez esse canal do YouTube especialmente para contar histórias. Esse ano a gente está completando 34 anos de história e ninguém melhor do que os nossos amigos, os nossos clientes, para contar essa história de tantos anos bem vividos junto conosco. Esta é a Débora Carafini, a mãe de alguns pets que são nossos clientes, e hoje a gente está aqui nesse ambiente novo, tomando um café numa coisa que foi preparada com muito carinho para vocês. Nós selecionamos o Hotel Portal porque também é o hotel de nossos amigos e aonde tem uma pet que a gente ama muito e que trata há alguns anos, né? Que também é muito amada por nós. E também com muito carinho essa profissional sensacional que é a Débora Carafini, que é a nossa fisioterapeuta e que arruma a coluna de todo mundo no Pilates para a gente poder aguentar o tranco das 24 horas e prestar o atendimento que a gente presta com tanto zelo, com tanto cuidado para os pets de vocês. Hoje, num dia tão especial para nós, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, a gente escolheu uma mulher que é tão forte, tão guerreira, uma empreendedora que a gente tem muito carinho. Oi meninas, oi pessoal, é um prazer estar com você. Fico muito honrada, inclusive, com o convite e por ter sido escolhida para um dia tão significativo, né, para as mulheres. E eu acho que, principalmente, como a gente já falou, a Arca de Noé, para mim, quando me perguntaram no dia do aniversário da Arca, é carinho e é cuidado. Então, como a gente estava conversando outro dia, eu acho que cuidar tanto dos animais quanto das pessoas, da saúde, é muita responsabilidade, porque na verdade é o amor de alguém. Eu acho que na verdade eu arrisco a dizer que a pessoa que entende o quão importante é cuidar de si mesmo vai transmitir para o seu pet esse mesmo carinho e essa mesma intensidade de cuidado que é tão importante. Tem uma frase que tu sempre comenta. A gente precisa encontrar tempo para cuidar da saúde, senão a gente vai ter que parar, o corpo vai nos fazer parar para cuidar da doença. E se a gente trouxer isso para a medicina veterinária, funciona da mesma forma, porque a gente precisa prevenir que o nosso pet tenha determinado problema, porque senão depois lá na frente vai ser muito mais complicado, vai levar muito mais tempo. Então sempre focando nessa questão da prevenção, né? Da promoção também, né? Com certeza. Tipo, seria a promoção da saúde, tanto das pessoas quanto, no caso, da veterinária, dos animais. E que é a importância, na verdade, das revisões, das consultas, de fazer os exames periódicos, para não ter a surpresa de adoecer e aí tu tem que correr atrás de tudo para descobrir o que está acontecendo. Na verdade, assim, eu vou falar da área pet, mas com certeza tu vai poder falar de mim, né? Então, quando a gente fala hoje em dia que os pets podem viver 20 anos ou próximo aos 20 anos, alguns até mais de 20 anos, se baseia justamente nisso. Se baseia naquele pet em que desde pequenininho ele é vacinado, ele faz as vacinas anuais, ele mantém uma higiene assim como nós, então toma banho seguidamente, toma vermífugo e tem os controles para quando qualquer enfermidade que ele possa ter, que seja bem no início que tu pega, que é justamente esse cuidado que tu tem com os teus filhos, né? A nossa recomendação principal, e eu acho que isso é uma coisa que tu sempre levou muito a sério, é a questão dos check-ups regularmente. Então, do pet ir ao veterinário pelo menos uma vez ao ano. E por que a gente diz pelo menos uma vez ao ano? Uma coisa que foi assim, mudou significativamente o meu pensamento,
foi a questão de entender que 1 ano para eles, se fosse comparado ao tempo para nós, é muito tempo. Então imagina se um adulto, um idoso, fosse ao médico a cada 5 anos. Um monte de coisa que iria descobrir. Então assim, pelo menos uma vez ao ano, e depois quando eles já são geriatras, tentar trazer isso a pelo menos 2 vezes ao ano, então a cada 6 meses. E quando a gente fala, aí eu acho que a Débora vai poder contar de mim, da Fernanda, né? Quando a gente fala de trabalho, de cansaço, do nosso, né? É lógico que tem o cansaço emocional, porque a gente lida com vidas, né? Então a gente se encarinha muito com eles, mas também tem o cansaço físico. E também cada profissão e cada função que tu tem dentro da mesma profissão acaba sobrecarregando alguma parte do teu corpo. E é natural, uma das minhas especialidades, eu sou geriatra. Então eu costumo dizer que é lógico que a máquina, o nosso corpo, né, em algum momento ela vai falhar, e tudo isso depende tanto da genética quanto do órgão ou da parte do teu corpo que tu exige mais. Então eu já faço pilates há alguns anos, amo fazer pilates, e a Débora é quem consegue me colocar em prumo, né? Mas assim, eu brigo. Gente, eu brigo muito com ela. Ela é muito mandona. Mas tem que ser mesmo. Não é que eu seja mandona, eu só não deixo tu fazer tudo o que tu quer. E aí é o problema. Ai, por quê? Porque não pode, porque tu está lá. É a mesma coisa. Quando eu chego com um dos meus filhos lá na clínica, vocês deixam eu fazer o que eu quero? Não. Geralmente me entrega, deixa que a gente resolve. É a mesma coisa. E vai. Só que no caso eu vou embora e eles só me contam o que está acontecendo. Lá eles não podem ir embora, então eles têm que me escutarem e fazerem o que eu tô pedindo. Ou mandando, né, dona Lisiane? Pois é, né? Eu sou apaixonada por um aparelho, né? Apaixonada no nível que, se ela pudesse, todas as aulas dela, ela só estaria naquele aparelho. Literalmente. E isso foi uma das primeiras coisas que ela me disse quando ela chegou. E aí rola ciúmes quando a filha vai pro outro aparelho, pro aparelho dela. Ou o marido. Tipo, é aquilo. Ainda outro dia que ela não foi, eu mexi. Eu digo, vou aproveitar que ela não tá, que ela não vai ter briga. E aí tu vai poder fazer os exercícios aí sem problema nenhum. E na quarta-feira, quando tu falaste que eu faltei ao Pilates, é porque normalmente eu não faço plantão à noite, né? Eu trabalho de dia, até porque os 34 anos de profissão tinham que me dar algum benefício, né? Então, um dos benefícios é isso. Já trabalhei muitas noites na minha vida, então atualmente realmente é raríssimo eu fazer plantão. Mas de terça de carnaval para quarta eu fiz plantão, então realmente quarta-feira eu tava moída. Aí eu faltei o Pilates ao ponto de ser minha paixão. Eu digo, não, vou ficar em casa dormindo, porque não dava pra ir no Pilates. Mas eu acho que faz parte também eu entender quando que o corpo precisa desacelerar um pouco, descansar. E aí a gente entra naquilo que a gente falou sobre isso mais cedo, que a gente também precisa entender e respeitar o nosso corpo. E dizer que, tipo, não, vou parar. Vou parar, tipo, é muito importante, mas hoje não dá e tá tudo bem. E a gente não se cobrar por isso também. Porque senão vem e pesa aqui. Aí o físico e o mental tá junto, né? Exato. Mas aí acaba pesando. Exato, e a saúde, quando a gente procura a saúde, a gente precisa justamente desse equilíbrio, que é o equilíbrio do mental com o físico. Então, não adianta a gente ter um corpo bem se a cabeça não tá boa, assim como não adianta ter uma cabeça boa se o corpo não tá bem. Então, precisa desse equilíbrio, assim como a gente precisa entender quando o nosso corpo diz, não dá, hoje não tem como, hoje eu preciso que tu pare. Porque como tu disse, tu trabalha de dia,
tá sendo dessa, porque canso de passar lá 9 horas da noite e que eles o meu estão... dia, tipo, Mas às é vezes que vai até a meia-noite. Eu acho que assim, a questão do empreendedorismo, e isso é uma coisa que a gente tem Contigo. as três vão concordar com certeza. O empreendedor não trabalha nem 6, nem 8, nem 12 horas por dia. Por mais que tu não esteja fisicamente lá, tu tá com a cabeça pensando se tá tudo bem lá no estúdio, o tatame que tu precisa comprar, a bola que tu precisa repor. E a gente funciona da mesma forma. Eu chego em casa, que tu faz na internet, é o curso que tu tá fazendo, O sistema online, que tu precisa atualizar e que a as gente coisas não que- tá colaborando. a reposição do material que tu precisa comprar, os exames do Bob que ficaram prontos e estão no sistema. Então não tem isso de trabalhar 8, 12 horas o por que dia. eu digo, o passar a noite de plantão foi uma noite que eu passei acordada. Tipo, eu fui dormir 4h30 da manhã e acordei às 6h10 da manhã. Então eu não dormi 2 horas. Mas claro que eu vinha de um dia, então eu passei 20 horas E acordada. que é a rotina do hospital, porque quando a gente fala sobre a Arca, inclusive o hospital Arca de Noé, é literalmente isso, é que tipo, vai estar ali 24 Sim. horas, não vai estar a Lisiane, não vai estar a Fernanda, mas alguém vai estar ali, Algum veterinário vai estar ali, vai estar. e é isso, e aí quando não vai ter que ser, surgiu uma cirurgia no domingo, tem que fazer a cirurgia. O animal, às vezes, a urgência não espera, e o hospital é isso, é a urgência. E quantas vezes tu já precisou de madrugada, em horário que não é horário comercial, em domingo? Porque Ou quantas vezes a gente está em churrasco e deixamos a Débora. precisa. E a gente tem que sair Exato. para atender o pet de alguém também, né? Uma coisa que eu acho muito importante é a relação que a gente tem contigo de confiança, de tu saber o que é melhor para nós e a gente ir confiar e fazer. Da mesma forma que, ao contrário, também funciona dessa forma. Mas eu acho que isso é lógico que existe essa confiança, mas também de ambas as partes existe uma atualização contínua. Ui, com certeza. Né? Mas é que Então, tanto a Débora quanto a gente, o pessoal do hospital, tá sempre um curso. Agora mesmo tu andaste em Curitiba, né? Então, tem muitas dessas atualizações que é super importante. Mas é que eu acho que a confiança vem daí também. Vem do profissionalismo, né? Do Da profissionalismo. qualidade. Então, quantas vezes a gente já teve a conversa sobre o Manolo ou sobre alguns guris e... O Manolo é um dos pets, é um dos filhos da Débora. A gente, falando agora, quando falou dentro da área da saúde, independente se lida com saúde humana ou saúde animal, a gente o não estar falando com pessoas leigas no assunto também te leva a confiar mais em tudo, porque assim como vocês chegam e me dizem, talvez a gente tenha que fazer tal coisa, mas eu sei a importância daquilo, então talvez seja uma conversa que comigo, pelo menos, é mais tranquila, não seja tão necessário explicar. E assim como tem pessoas que vão precisar de explicação, vão questionar mais, ou por não entender, ou por querer saber qual é a real necessidade daquele exame, daquela medicação, daquele tratamento. E como tu disse, e aí vocês estavam falando, tipo, da questão da confiança, que eu costumo mexer, eu digo, eu só largo lá e depois... Mas porque, ultimamente, é bem assim, tipo, porque eu trouxe pra isso, vai ficar, quando tiver tudo resolvido, vocês só me avisam, porque é mais isso fácil. é muito bom, né? Porque tu é uma tutora que é muito consciente e que nos permite que a gente tenha abertura para conseguir chegar num diagnóstico, que é a forma que a gente gosta de trabalhar. Então, quando tu chega lá, o Manolo tá com vômito, eu não quero só dar uma medicação para vômito, eu quero descobrir o porquê que o Manolo tá vomitando. Porque na verdade tem 2 tipos de tu conduzir um sintoma, né? Um deles é tu dar remédio para aquele sintoma e outro é tu
chegar a um diagnóstico de por que ele tá com vômito, por que ele tá com Só que diarreia. isso é tão chegar na importante. causa, né? A Débora não é incomum de vai viajar. No dia anterior da viagem, os cachorros brotam, todo mundo com alguma coisa que não podem ficar sozinhos. Então eles têm vômito, têm diarreia, aí eles vão. Estresse Eles vão pré-viagem. aí eles vão passar umas mini férias lá no hospital e a gente até bobeia que a gente tem uma relação de guarda compartilhada com a tropa delas, porque justamente como se tem essa confiança deles ficarem lá, acaba gerando tudo isso, né? Porque na verdade é bem isso, né? E literalmente é uma guarda compartilhada. Já foi. Agora tá um pouco menos, eles resolveram me dar uma trégua. Uma trégua no bom sentido, porque eles pararam de adoecer, né? Porque geralmente, fora que eu sempre mexo, e até hoje, pra quem me pergunta e coisa, tem uma história da Mafalda. A Mafalda, inclusive, ela comprou ela na Arca e ela sempre tava lá com tudo em dia, mas como a vida às vezes nos surpreende, nem sempre pra bem, e às vezes pro lado, a Mafalda deu cria, 2 dias depois acabou falecendo, não resistiu, a gente fez todo possível, literalmente todo possível, mas como eu digo, né, que às vezes eu sempre mexo que às vezes a gente ser leigo no assunto seria melhor, porque quando eu cheguei, que eu vi ela, eu vi que ela não ia, e ela nos esperou chegar e veio a falecer. E aí os filhos dela, com 2 dias de idade, foram literalmente criados nos primeiros 60 dias lá no hospital. Literalmente 60 dias. Então daí vem a história que a gente bobeia, que é uma guarda compartilhada. Eles tiveram, a gente contou com ajuda, na verdade, de uma cachorrinha que tinha feito cesárea naquele dia. Então eles foram adotados por uma outra mãezinha que nos ajudava muito na questão da manter a temperatura, lamber, amamentar muito pouco, porque eles eram vários, né? E ela ainda tinha os dela, mas com muito cuidado, rotinas do leite. Tem um leite em pó que se chama Pet Milk, não é propaganda do Pet Milk, mas tem um leite em pó que a gente utiliza para fazer a alimentação dos filhotes quando por algum motivo eles não conseguem mamar, e eles foram criados basicamente a Pet Milk. Então se tinha uma rotina onde a gente chama eles até hoje dos manolitos, e os manolitos eles eram aquecidos, a gente amamentava eles, limpava eles, e eles ficaram lá até os 60 dias de idade, quando os 3 que ficaram fortes o suficiente para ir para casa. E mesmo assim eles foram e às vezes voltavam, e teve todo esse cuidado, mas no geral eles na verdade eles estão vivos graças a isso. A gente precisa, e quando me perguntam, é claro que eu fiquei com os 3, tipo, não existia outra opção a não ser essa. Nunca existiu outra opção. Mas com tudo que aconteceu, mais ainda, porque como eu digo, eu perdi ela não por eles, era a situação, ok, tinha que ter sido desse jeito, mas querendo ou não, ela lutou pra eles viverem. Os trigêmeos, cada um é de um jeito. Sim. O Major é daqueles, ele pode não, vai botar a ração dele, pode não comer a dele, ele adora comer a da Border. E ele vai tentar tirar o prato da Border dele. Um dia eu fui sair pra trabalhar com um dedo cortado de uma mordida dele. Do Major. Do Major. O Major é um shih tzu, gente. Ele é pequenininho. Mas ele é temperamental, ele Sim. tem a O personalidade temperamento dele. E agora quando falou que a Ariel é cria da pandemia, justamente a função deles também foi época da pandemia. Então tinha todas as funções de protocolo, como em todos os lugares. E de restrição. E aí, muitas vezes, e não é que eu não quiser ou não pudesse, eu também tenho uma rotina de trabalho, então nem sempre eu conseguia ir ver. Mas isso entra confiança também. Não, tá tudo bem. Às vezes eu perguntava, de volta e meia eu recebia os vídeos deles mamando, na luva, na cadela, entre eles brigando. Mas é isso também, é essa confiança de a gente
deixar e sair tranquilo. Como veterinária, é extremamente gratificante quando as coisas dão certo, quando esse tipo de história dos trigêmeos que ficaram bem, que estão aí até hoje nos dando muito amor, nos dando muito carinho. A gente precisa saber ler nas entrelinhas o que o tutor vai nos contar, conseguir interpretar o que o animal está nos contando num exame físico. Então isso é extremamente importante. E é o conjunto para fechar um diagnóstico, certeza, né? Que aí entra a avaliação, entra o exame. Eu costumo dizer que a gente precisa de uma engrenagem de 3 pontos para dar certo, tá? É o tutor acreditar em nós e ter a condição de querer fazer o diagnóstico, querer fazer o tratamento. Isso envolve confiança e dinheiro, recurso. Segundo ponto, o veterinário ter a capacidade de chegar no correto diagnóstico e saber como tratar. Isso depende disso. Isso depende de nós. Isso mas depende de nós, isso mas depende isso- de tempo, estudo e dinheiro. Recurso. E o terceiro, que pra mim da forma que a gente trabalha, é o mais crucial, é a recuperação do animal. E nisso, diretamente, a gente não consegue interferir. Então, de nada adianta a gente estar junto e o corpinho do animal Não não responder da forma que a gente espera. Então, infelizmente, às vezes acontece. Às vezes. E a gente que tá, não só que vocês lidam com isso, mas que tem animais, na verdade, que sentem que é. E uma coisa, a tendência, a gente, como a Nanda falou até, da função que 1 ano de um animal, na verdade, Muito não tempo. é muito tempo, não é 1 ano. Então a gente, mesmo, a gente sabe que, teoricamente, tu vai perder eles antes da gente. E a gente vai Faz passar parte. por perdas e faz parte. E não vou ter. Não. Tu vai ter outro. Vai ter, Mas cada um é um, mas tu vai ter outro. Eu acho que em todo momento, em toda perda, o tutor pensa: eu não vou ter outro, eu nunca mais vou ter outro cachorro. Isso acontece conosco. Isso acontece também. conosco também, porque a dor é muito grande. Mas quando tu entende que tu é capaz de amar outros animais, outro cachorro, outro gato, de uma forma completamente diferente. E aí agora quando tu falou é que nem a gente mexe, eu tenho vários cachorros e eu amo todos eles, cada um na sua devida proporção e na sua relação, mas amo todos eles. E aí agora quando a Nanda falou do Lloyd, é que nem o meu marido com os meus. O Bruno, o Manu, a Meg era a paixão da vida do Bruno. E o Manolo é. Então, quando deu toda a função dos pequenos, eu resolvi que aos pouquinhos todo mundo ia ser castrado naquela casa. Os que não eram, iam ser. Mas o pai deles não estava muito contente com essa decisão. E nem o meu pai, inclusive. Tanto é que o Manolo foi o último a ser castrado, porque a vez que eu deixei ele pra fazer o jejum pra ir. Ele foi misteriosamente alimentado e quebrou o jejum. Então ele não pode ser operado. Então, meio que a castração do Manolo foi um segredo. E nem os meus, quando vão lá também. A volta e meia, às vezes, Tem um rusno. tem um que dá uma rosnada, tipo, muito aconteceu, tipo, lá. Às vezes eu dizia, não, vai lá. Quando a Meg teve internado, só dizia, não, vai lá tu e pega a Meg e põe a caixinha. Ela era apaixonada pela caixinha de transporte, literalmente. Então era só pegar a caixinha e ela ia pra caixinha. Mas se tu tentasse pegar ela na hora, todo Mas a mundo caixinha deixava. dela era boa porque Se abria pra desmontava, cima, então a gente conseguia pegar ela de dentro da caixinha. Exato, aí ia, mas cada um deles tem tem as seu suas jeito. particularidades. Isso é uma coisa É que nem as pessoas, na verdade. Cada pessoa tem a sua particularidade. Que Às nem- vezes a dor mesmo, ela não tá mais ali. Mas Mas é o inconsciente. na cabeça a dor existe. Então tu tem o mais difícil. Aí tu tem que fazer a cabeça entender que aquela dor não tá mais ali. Tu sabe que essa questão da receita de bolo que a gente acha que tá correto, porque muitas vezes é a forma que a gente aprende na faculdade, e tu cai no mundo real e é diferente de tantas formas. A gente que trabalha com receita, por exemplo,
Imagina se o meu atendimento com uma pessoa que tem um nível de escolaridade alto não tem como ser o mesmo do que uma pessoa que é analfabeta, que não entende. Então, muitas vezes a gente tem que fazer desenho meio comprimido no sol, que é de manhã, na lua, que é de noite. Então, tudo isso para buscar com que aquele tutor consiga entender. Não adianta, não existe um bom tratamento, não existe um tratamento de sucesso se o tutor não entende. Há uma das minhas primeiras clientes, que era uma senhora muito humilde, ela já é falecida, e ela foi, quando eu fiquei grávida da tua irmã, da minha filha mais velha, foi quem nos deu pra Nath, no caso, o primeiro presente. Levou uma teta cor-de-rosa. Eu devia ter uns 3, 4 meses de gravidez. E ela não tinha luz em casa. Morava no centro, ali perto da Praça Artigas, e não tinha luz. Então, tem alguns medicamentos que tu tem que guardar na geladeira. Eu tinha... E ela era analfabeta também, né? Então, ela não tinha noção do dinheiro. Ela chegava e me dava o saco do dinheiro dela para eu cobrar. E os medicamentos que eu tinha que escolher para ela tinham que ser medicamentos que não iam em geladeira. E literalmente eu tinha que desenhar as coisas no papel para ela conseguir entender. Desenhar, ou de repente, às vezes, tipo, a gente fazia também muito, enrolava cada pacote, cada caixa de medicamento de uma cor para a pessoa não confundir e legendava. A gente vai se adaptando à realidade de quem chega pra gente atender. E é isso o principal. Uma boa ideia. Uma excelente ideia. Uma boa ideia. A gente fazia muito isso. Durante a graduação, a gente sempre dizia, vocês têm que saber trabalhar com tudo. Com certeza. E sem nada. Com tudo que ele dizia. Tu vai atender o paciente com maior dica, que ele te diz assim, tu tem todo o valor, pode comprar o que tu quiser pra me atender. Isso. Tu tem que saber o que tá no topo e tu tem que saber o nada. E tu tem que saber agir conforme aquilo. Com certeza. Tem que ir desde o tratamento mais simples e o que eu falo muito, e isso tu tens. Eu sempre digo para os clínicos que trabalham comigo, né, e para os cirurgiões quando estagiavam comigo, enfim, eu sempre falei isso. Tu tem que ter olhos nos dedos. É bem isso, sabe? E bom, tu também tem olhos, ou se tem, ela descobre cada contratura minúscula na gente dos olhos nos dedos. Mas é bem isso, sabe? Tu tens que saber trabalhar com o básico também, né? Então, saber trabalhar com uma palpação, um termômetro, com sinais, né? Que o paciente... E que o corpo dá também, né? Exato, que o corpo dá. Que o corpo E logicamente que a partir desses sinais, muitas vezes o tutor do PET não vai ter condições de exames, então ali tu vai ter que tentar chegar a um tratamento, mesmo que não seja o diagnóstico mais preciso, mas um diagnóstico muito provável, né? E aqueles que têm condições, tu levar com exames para chegar no diagnóstico mais preciso e o tratamento mais correto, mais adequado, que logicamente é o que vai melhorar mais rápido, é o que, né, que o corpo vai sofrer muito menos. Mas, ou pelo menos que a gente espera, né? Porque às vezes, aí entra o que a gente já comentou, que às vezes tu tá fazendo tudo que tá ao teu alcance, mas o corpo não. O corpo não. Tipo, cansou, não quer mais, ou aquela patologia, aquela questão veio à tona tudo de uma vez, e aí o corpo tá demorando muito mais para responder. E aí às vezes pode estar com melhor tratamento que não adianta. Bom, Dedé, assim, agradecer imensamente pela confiança que tu tem em nós, na nossa equipe. Agradecer também a disponibilidade de tu estar aqui num sábado, que a gente sabe que a vida é corrida, mas um dia tão especial para nós.
tem uma lembrancinha da Arca de Noé pra ti. É um presentinho, tem aí vários brindes. Vários brindes. Dos nossos parceiros, Da vários Behringer, mimos. que acreditou nesse projeto, né, do Café com a Arca. Então, muito obrigado também ao apoio e disponibilizar o espaço no Hotel Portal, com um chá tão agradável para nós. E por cuidar também da nossa saúde, né? Que tu cuida também do nosso corpo. Obrigada, Eu Dedé. agradeço. Eu amo vocês. E muito obrigada pelo carinho que vocês têm com meus filhos. Então, pessoal, o nosso muito obrigado. Se inscreve no nosso canal, deixa um like, um comentário e ativa o sininho. Pra tu ficar por dentro de tudo que o canal da Arca de Noé tem pra oferecer pra ti e pro teu melhor amigo. Um beijo! Um beijo, tchau!